E aí, tá preparado? Sim, claro. Aluno da mediação está sempre preparado, tá bom? Nós vamos fazer a revisão da aula 47.2. É essa mesmo, falando sobre o desequilíbrio. Desequilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. Vamos lá? Joga lá no quadro, olha lá, pessoal. Brincadeiras à parte, mas a gente está falando sobre uma questão importantíssima. E aí, quando a gente fala em desequilíbrio, a gente precisa, primeiramente, classificar aí o que seria o equilíbrio, né? Quando a gente tem um ambiente, né, que a gente consegue descrever a presença de diferentes organismos com quantitativo numérico de populações que vão estar presentes nessas comunidades, formando essa comunidade desse ecossistema. E um número satisfatório entre quem, professora? Entre consumidores, produtores e decompositores. Tem que estar tudo em equilíbrio. Alguns vão ter um número reprodutivo maior, porque vão ser consumidos em um maior número também. Precisam estar mais disponíveis, tá bom? E aí a gente também tem o que, professora, em relação ao equilíbrio? A esse fluxo gênico entre as populações. Porque a gente sabe que é entre as populações que vão acontecer o que, professora? Aqueles eventos mutacionais, lembram? Pois é. E esses eventos mutacionais vão proporcionar características que vão aí estar novamente sendo selecionadas e adaptando cada um desses organismos nesses ambientes. Ok? Outra questão importante é o fluxo de energia. Então, tiver tudo aí certinho, fluxo gênico, fluxo de energia, número populacional, então essa população está bem, a comunidade vai estar tudo em equilíbrio e o ambiente também. Mas, ao contrário disso, quando você tem uma redução do fluxo de energia, quando você tem uma redução ou um aumento exagerado de um grupo de indivíduos, de uma população que não tem predadores, o que vai acontecer? Pode surgir pragas. E essas pragas vão estar alterando, certo? Outros organismos, por exemplo, cara, quem é que gosta de roedor visitando a nossa casa, né? Ninguém. A gente sabe que eles trazem doenças, tá? E essas doenças perigosas. Então, a gente precisa mantê-los longe de a gente. E nas plantações também, algumas dessas pragas vão acontecer. Por exemplo, as pragas de gafanhotos, né? Iodos, pulgões, enfim. Podem se tornar pragas se não tiver um predador. Por isso, tem que estar sempre em equilíbrio. Se tiver desequilíbrio, lembram? Desequilíbrio, pontos de desigualdade muito distantes. Tem que estar aqui, ó. Tá? E aí, a gente tem as consequências desses processos de desequilíbrio. Como eu falei para vocês, mencionei para vocês já, as pragas, aumento de temperatura, né? Enchentes devido ao derretimento das geleiras, por influência de quem? Os carrinhos que você usa aí toda hora, não consegue andar a pé de jeito nenhum, nem de bicicleta. Toda hora dentro do carro liberando aí gases que vão contribuir com o efeito estufa. O efeito estufa é bom, mas o aumento desses gases faz com que haja um aquecimento. E aí lá vem desequilíbrio. Tá? Quando você usa algumas espécies que são atraídas no ambiente para determinadas pragas na agricultura, você vai ter que usar o quê? Pesticidas, né? E herbicidas. E aí isso também prejudica, porque ela vai se filtrar no solo, alguns componentes vão subir para a atmosfera, enfim, galera, desequilíbrio, tá? Desorganização. Então a gente precisa colocar tudo organizado, tudo ali nos conforme para que a gente consiga conviver harmoniosamente. A busca é viver em harmonia, paz e amor. Sempre. Tá bom? É isso aí. Então a gente fica por aqui e eu te aguardo um tempo para você fazer a sua atividade. Beijo. Tchau, tchau. É beijo demais, né? Ok. Vamos lá então para a nossa atividade, tá bom? Olha lá no quadro. A questão número 1. Equilíbrio ambiental. Presta bem atenção. Equilíbrio ambiental é a relação estabelecida entre os organismos
e que são vitais para a manutenção dessas espécies, certo? Mencione os aspectos que evidenciam o equilíbrio ecológico no ambiente. Então, você vai pontuar, destacar quais são esses pontos de equilíbrio, certo? Na hora da revisão, no momento da revisão, no momento da aula, nós pontuamos alguns desses fatores que são imprescindíveis. Por exemplo, o número da população dessas espécies. Outro fator que a gente mencionou é a questão da energia que passa por cada nível trófico dentro de uma cadeia alimentar ou de uma teia alimentar. Essa energia, ela é fundamental para as atividades funcionais, as atividades desempenhadas pelos organismos dentro dos seus chamados nichos ecológicos, tá? E aí a gente sabe que a cada uma dessas atividades você vai ter produção de energia, produção e acúmulo de matéria, e essa matéria vai estar disponível nesse organismo enquanto vivo e depois disponível quando eles morrem através da ação dos decompositores, pelo processo de fermentação, você vai ter então o quê? A devolução desses organismos. Então, esse fluxo todo vai estar passando e tem que estar tudo em equilíbrio. Muita quantidade de matéria orgânica disponível não é bom. Pode provocar alterações até mesmo no ambiente do solo ou na água, tá? E a gente falou também da questão do fluxo gênicos, ou seja, da quantidade de alelos que estão ali flutuando, que estão presentes naquela população. E esses alelos, eles têm que permitir que, quando esses organismos se reproduzam, os seus indivíduos não tenham nenhum problema, eles sejam sadios, estejam saudáveis para que possam se reproduzir, capacitando esses organismos de estar todo o tempo povoando aquele ecossistema. Se tiver um gene deletério, se tiver um gene defeituoso, essa população pode morrer. Não pode, seria incapaz de se reproduzir, a espécie pode entrar em extinção pontual. Tá bom? Vamos para a próxima. Aliás, vamos olhar lá no quadro. População, então, estável, equilíbrio de fluxo de energia em um ecossistema e frequência de genes também estando em equilíbrio. Tô tranquilinho? Tempinho para você dar uma olhada, conferir se é isso mesmo que você organizou aí no seu caderninho. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Questão 2. O desequilíbrio ecológico ocorre quando algum elemento, animal ou vegetal, de um ecossistema, ele é reduzido em quantidade, adicionado ou subtraído. Essa alteração pode provocar reações em cadeia e influenciar diretamente no funcionamento do ecossistema. Às vezes, os desequilíbrios ecológicos podem ser súbitos e catastróficos devido aos desastres naturais. Mas também podem ser resultantes de atividades humanas desordenadas. Aí a gente tem um exemplo, né? Aliás, a questão está pedindo para dar um exemplo desse desequilíbrio, né? Onde um elemento vai ser adicionado, tá? Aí a gente pode dar vários exemplos, mas que a gente destacou ali na aula foi a questão da introdução do caramujo africano, né? Que é o grande caramujo, a Chatina fulica, olha lá, né? A Chatina fulica. Esse caramujo, ele veio para o Brasil para tentar resolver uma situação aí de um alimento, né? Que era o escargot. Só que não foi bem aceito pela população. E aí a gente acabou descartando eles e se tornaram essa praga. Mas existem outras espécies que podem ser introduzidas no ambiente aquático ou quando a gente já tem aqueles processos de realocamento de animais, né? Para que você faça um realocamento, ou seja, você tirar um animal ou você encontrar um animal no ambiente e tentar dizer assim, não, eu vou devolver ele. Galera, não é assim, tá? Não é assim que acontece, não é assim da forma mais certa, correta. Por quê? Quando a gente encontra um animal, ele está meio debilitado, ele pode estar doente. E essa doença pode ser disseminada para a população de um outro local e prejudicar toda aquela população. Então, existem grupos, né? Pessoas especializadas para isso, para que vão dar uma avaliada clínica nesse animal
para depois dizer assim, não, ele pode estar voltando para o ambiente dele, né, o mais próximo possível do seu ambiente, para que ele consiga ali, ele vai ter êxito, né, estando ali, sendo devolvido. Mas se ele estiver doente ou se não tiver recuperação, ele não pode mais, ele tem que ficar num outro ambiente, num centro de reabilitação, e às vezes ele não sai desse centro de reabilitação, ele fica ali mesmo, porque ele não pode mais se misturar com os demais, tá bom? Dependendo da doença ali ou da situação dele. Perfeito? Então vamos lá? Olha lá no quadro. Questão de número 3. O requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de determinado meio é o seguinte, presta atenção na pergunta. O requisito para a manutenção da qualidade e das características essenciais do ecossistema ou de um determinado meio é, letra A, aumento de ondas de calor. B, equilíbrio ecológico. C, acúmulo de lixo tóxico. D, aquecimento global. E E, fluxo de energia. Qual é o principal requisito para essa manutenção da qualidade, né? Características essenciais do ecossistema. Ou não pode ser lixo tóxico, né, queridos? Porque é um processo de poluição. Aquecimento global, você vai danificar o planeta inteiro, né? Alterando toda a biota existente em qualquer ecossistema, seja ele terrestre, aquático ou aéreo. Então, para que você tenha esse equilíbrio, e aí a gente quando fala de fluxo de energia, mas é uma questão pontual, não é só esse elemento, você tem que ter todo um conjunto. Então, a única opção que nós temos ali, qual é? Letra B, né? Equilíbrio ecológico, certo? Onde você vai conseguir organizar toda essa fauna, flora e elementos abióticos disponíveis no meio. Vamos seguindo? Olha lá. Questão 4. Uma questão da UDESC 2018. A introdução de uma espécie X, presta atenção na questão, tá bom? A introdução de uma espécie X de peixe em um lago. Então, você está tendo, a gente está disponibilizando para você informação de um ambiente. Que ambiente é esse? Um lago. Estamos falando de um peixe, um animal adaptado a esse ambiente, e a gente não sabe qual é a espécie, que é a espécie X. Onde, normalmente, inexiste essa espécie. Ela não é oriunda daquela região, tá? Poderá provocar alteração do equilíbrio das populações de peixes autóctones. O que são espécies autóctones? São espécies que já nasceram, se desenvolveram, cresceram, estão se reproduzindo naquele ambiente. Nunca saíram dali, certo? Sobre esse fato, analise as proposições. Olha lá. A1. A espécie X morrerá. Deixa eu voltar aqui. Beleza. A espécie X morrerá, pois espécies introduzidas não sobrevivem em ambientes que não sejam os seus. Queridos, muitas vezes alguns animais são recebidos de um zoológico para outro. Se eles são transportados de um zoológico para outro em regiões diferentes, então toda vez que a gente falasse assim que vamos fazer o transporte e o animal vai morrer, não. Você vai tentar transportar, isso eu estou falando no ambiente artificial, o zoológico é um ambiente artificial, tá? Só estou dando um exemplo. Mas se isso é possível nesses ambientes artificiais, onde o ser humano cria ali, né, tenta deixar esse animal o mais confortável possível, nunca vai ser igual à casa dele, obviamente, mas tenta colocar o mais próximo. E essas espécies conseguem se adaptar. Algumas levam um tempo maior, dependendo da fragilidade desse organismo, tá? Existem fragilidades entre os mamíferos, existem espécies frágeis entre os anfíbios e existem espécies frágeis entre os peixes e também entre as aves. Vai dependendo da espécie. Mas dizer que todas elas vão morrer porque elas estão sendo colocadas em um lugar que não é o seu, não, né?
2. O equilíbrio poderá ser alterado se a espécie X for predadora dos peixes nativos. Ok, o equilíbrio vai ser alterado, pode ser alterado sim, se essa espécie X, que é justamente essa aqui, tá? For predadora dos peixes nativos, ou os peixes autóctones, né? Então, essa questão está correta. Vamos marcar ela aqui. 3. O equilíbrio não será alterado se a espécie X apresentar altas taxas reprodutivas. E cuidado parental. Preste atenção. Aqui, os pontos-chave é isso aqui, né? O equilíbrio não será alterado. Imagine, você está tendo uma espécie que está sendo introduzida naquele ambiente, nesse corpo hídrico, que é esse lago, onde você já tinha uma população, várias, né, populações de peixes, e aí você está colocando mais uma. E o que acontece com essa espécie que está chegando? Ela vai se reproduzir rapidamente e em grande quantidade. O que vai acontecer? A oferta do recurso alimentar para essas espécies vai ficar reduzida. Segundo, o espaço. Eu não sei, nem você sabe o tamanho desse lago. Existem lagos aqui na nossa região muito grandes, né? Parecem rios, mas são lagos. Eu não sei o tamanho desse lago, mas esse lago com certeza vai ter a redução do espaço para cada uma dessas populações, tá? Então, dizer que não vai provocar a alteração ou desequilíbrio, né? Não tem como, tá? Esse equilíbrio vai ser alterado sim. A quarta, o equilíbrio poderá ser alterado se houver competição por alimentos entre a espécie X e as espécies nativas. Ok, tá? Então, o que tem correto aí, a questão 2 e a questão 3. E aí, a gente vai lá para nossas opçõezinhas, olha lá. Então, a que vai estar ali, 2 e 4, letra E, né? Ok. Então, olha só, galera. Aqui para mim agora. Essas foram algumas das questões, tá? Em cima dessa questão aí do desequilíbrio ecológico. Se a gente fosse falar de todos os efeitos danosos, nocivos, para populações em diferentes ecossistemas, de diferentes espécies, né? A gente ia passar a noite e dia aqui falando, porque são muitas situações. Lembra que eu falei que algumas espécies são mais sensíveis que as outras? Nossa, a espécie humana, né? Tem gente que é mais sensível a determinadas situações da vida. Outros são mais resistentes. Isso também acontece nos animais irracionais. A gente tem que lembrar também que essas alterações, elas vão acontecer de forma externa, alterando os elementos bióticos desse ecossistema. Então, você vai ter um desequilíbrio a nível abiótico, tá? Aumento demais da temperatura, a salinidade sendo reduzida ou aumentada. Você pode ter aí muita matéria orgânica dentro desses corpos hídricos, tá? E aí você vai ter um aumento rapidamente de animais que vão realizar o processo de fotossíntese, reproduzir muito, mas aí a coluna inferior dessa camada hídrica vai ser prejudicada a longo prazo. Então, são várias situações que vão acabar desencadeando. É uma cadeia mesmo de problemas. Afeta aqui, afeta acolá. Tá? E aí a gente precisaria de muitas e muitas aulas só sobre esse assunto. Mas creio que deu para pegar legal. E aí, estuda bastante isso aqui, porque isso sempre pega em Enem. Tá bom? Um abraço para você, a gente te aguarda para a próxima. Força!